sejam bem-vindos ao Trabalho de Mesa, o seu programa jornalístico. Ou batata de teatro na internet. Vamos falar sobre o único reaça que a gente respeita e mais ou menos gosta. Só como dramaturgo, a gente vai falar só dele como dramaturgo. Aquele que é tricolor, pernambucano, quase carioca, já que mudou pra cidade maravilhosa muito cedo, Nelson Rodrigues. Nós vamos falar sobre uma peça dele que foi um marco na história deste país. Aquela que não é convencional. Aquela que não é linear. Vestido de noiva. Essa peça que marcou a dramaturgia brasileira por ser uma peça muito esquisita. Que começa com um acidente de carro da personagem principal chamada Alaide, que também sempre me confunde, fica sempre difícil de falar. Ela já falou Alaúde, Ataíde, mas é Alaide. Adelaide! Muito mais legal. Que sofre um acidente de carro e é atendida pelos médicos e cujo acidente é noticiado nas redes sociais. Nas redes sociais existiu. E isso forma o plano real da história. Em paralelo a este plano real, existe um plano onírico, imaginário, que é onde ela encontra uma tal de Madame Clessy, mulher cujo diário a Alaide encontra na casa dela, no porão da casa dela, porque essa mulher morava lá antes. E ela morre em 1905, assassinada pelo namoradinho de 17 anos, ou seja... Abre o olho com os novinhos, minha gente. E um terceiro plano que é, a partir desse diálogo com essa Madame Clessy, nesse mundo imaginário, ela consegue se lembrar das coisas que ela viveu. Por isso que é o plano da realidade? Não, o plano da memória. Esse é o plano da memória. Corta. A coisa funciona de uma maneira muito confusa. O Nelson, ele estava acostumado a datilografar as peças dele e ele passava o original para sua esposa, a Elsa, para que então ela passasse a limpo e fizesse as cópias e tal. Tem uma coisa chamada máquina de escrever, que antigamente não era um computador, entendeu? Era uma coisa analógica, que escrevia no papel, uma loucura. Então, datilografar é escrever a máquina. Joga lá, é um objeto lindo, vai procurar. Today, millions of typists at their machines feed the business and war activity of our nation. Their task is complicated by a typewriter shortage. E aí reza a lenda que ela tava lá, passando a limpo, olhou pro Nelson e falou: querido, tem alguma coisa errada. Ou tá faltando página, ou você me deu as coisas meio invertidas, porque essa peça não faz o menor sentido. Então ela fez 20 cópias que ele distribuiu entre jornalistas, críticos, amigos, encenadores, na esperança que as pessoas pudessem dar alguma opinião sobre a peça e também que a peça pudesse ser encenada. Algumas pessoas inclusive falavam assim: cara, é um grande objeto de literatura. É uma peça maravilhosa, mas será que no palco ela funciona? Ele entregou uma dessas cópias para um amigo dele chamado Astrogildo Pereira, que foi o fundador do Partido Comunista no Brasil e amigo do Nelson, que pegou esse material, leu e falou: cara, isso aqui é realmente um teatro de classe. Porque ele tem um diálogo que vai caber na boca dos atores. Ao contrário daquilo que as pessoas estavam acostumadas, de um teatro pomposo, né? De um tom de voz um pouco mais assim. Os diálogos do Nelson pareciam, de alguma forma, serem um pouco mais naturais. Apesar daqueles 3 planos de início parecerem um pouco confusos. Então o que ele falou pro Nelson foi: olha, isso não é um texto. Isso é um processo, isso é uma revolução. Pode ser uma catástrofe ou pode ser maravilhoso. A única coisa que vai definir isso é quem vai encenar essa peça. Ele entregou esse material para o Santa Rosa, que era um colega dele, encenador da época também, que fazia parte de um grupo de teatro chamado Os Comediantes, que era um polonês maluco, recém-chegado ao Brasil, chamado Zbigniew Ziembinski. O encenador, pra quem não sabe, é a pessoa que ajuda o diretor de atores a criar todo o espaço e toda a atmosfera que estará ao redor desses atores. Então ele direciona toda a cenografia, figurino, iluminação, maquiagem, música. E o Ziembinski trazia uma coisa muito nova para os atores da época, inclusive na metodologia. O Nelson, inclusive, participou de alguns ensaios. Ele disse que ficou meio estupefato, assim, com o rigor que o Ziembinski tinha. Uma das coisas, por exemplo, foi que ele propôs nesse processo do ponto ser abolido. Ele aboliu o ponto. O ponto era uma figura que não tinha nenhuma ação dramática na peça, mas era uma pessoa que ficava na beira do palco ou dentro do palco, soprando para os atores as falas, porque os atores não tinham tempo para ensaiar que a gente tem hoje em dia. Que também a gente não tem hoje em dia. Que a gente também não tem, mas que supostamente a gente tem hoje em dia. No dia da estreia, o Ziembinski falou: não gosto dessas luzes aqui, é muito pouco. E mandou alugar todos os outros refletores dos teatros próximos das localidades e, não satisfeito,
foi até o Palácio da Guanabara, residência oficial do presidente, e pediu os holofotes que ficavam no jardim. No dia 28 de dezembro de 1943, o público, a nata da burguesia carioca, magnatas, empresários, eles viram uma peça dividida em 3 atos, com 140 mudanças de cena, 132 mudanças de luz, 25 atores, 32 personagens, cadeiras e móveis que subiam e desciam, puxados por cordas invisíveis. Os críticos da época chegaram a escrever que o público ficou meio ofendido com aquilo, por vários motivos. Que eles não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo, e também pelos temas de adultério, prostituição. Aí ela me cobre aqui, né? Quer que eu fale de novo? Não. É só pra você cuidar com isso. Aí quando ela virar pra lá, você pode dar uma chegadinha pra trás. Tá. Hoje em dia, é até um pouco familiar a gente pensar em encenações tão grandes e com dramaturgias tão desestruturadas, porque isso faz parte do teatro contemporâneo. Se tudo isso era muito estranho para as pessoas daquela época, hoje em dia isso até nos soa bastante comum. Talvez qualquer pessoa que tenha ido ao teatro se sinta um pouco familiarizada com esse tipo de estrutura, né? Com esses recursos, com esse tamanho de cenário. E ela se torna um marco na história dramatúrgica do Brasil, porque sim, ela traz elementos de inovação e é quase cinematográfica a peça. Independente da questão de gosto, se você gosta ou não do Nelson Rodrigues, é inegável que ele marca a dramaturgia brasileira por essa característica tão dramática e ao mesmo tempo cômica e ao mesmo tempo caricata. Ele traz muitas nuances para o texto que retrata muito as pessoas daquela época. É muito importante quem trabalha com teatro, quem conhece ou quem quer conhecer o teatro, lê Nelson Rodrigues, ter acesso a isso. E uma outra coisa legal da gente lembrar é que a peça ela estreia em 1943. Em 1941 chegou ao Brasil, no ano da própria estreia, o filme Cidadão Kane, né? Que também assim, é um grande marco mundial e é uma obra que também lida com essas questões de uma dramaturgia não linear. De alguma maneira o público não estava tão cru para essa recepção, porque o terreno meio que antes foi preparado pelo Cidadão Kane. Curtam a nossa página, compartilhem o nosso link, acessem a... Bom, esse foi o nosso trabalho de mesa. Curtam o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, acessem as redes sociais, divulguem por aí. A gente espera que vocês tenham gostado e até o próximo programa. Tchau!